Olá pessoal, bem-vindos à segunda aula do tópico de anuidades de matemática financeira. Vamos falar sobre anuidades antecipadas. Eu sou o professor Giancarlo Moraes e essa é a disciplina de matemática financeira da URGS. Para entendermos anuidades antecipadas, vamos pensar no seguinte exemplo. Eu tenho um empréstimo P que vai ser pago em N prestações de R reais. Então, fazendo fluxo de caixa, eu tenho o recebimento de P na data zero e eu vou pagar uma entrada já do valor R na data zero, depois eu vou pagar o mesmo valor de R na data 1, depois o mesmo valor de R na data 2 e assim consecutivamente, até chegar à data N-1. Por que até a data N-1? Como eu faço um pagamento na data zero, se eu faço N pagamentos, eu vou de 0 até N-1. Aqui eu tenho N prestações porque eu comecei na data zero. A principal diferença entre as anuidades antecipadas e as postecipadas é de que nas antecipadas, como o nome sugere, efetua-se pagamentos iguais um período antes das postecipadas. O que eu estou dizendo, né? Se fosse anuidades postecipadas, nós teríamos um fluxo dessa forma aqui, ó. Na data 1 eu pago R, na data 2 eu pago R e até chegar na data N, onde eu vou pagar R, tá? Só que aqui eu vou chamar de R da postecipada, esse valor não é o mesmo. Tá? Esse é o valor da prestação que acontece na postecipada. Certo? Observem que o R da antecipada, ele é como se fosse o R da postecipada ocorrendo um mês antes. É como se eu levasse essa prestação aqui, que está na data 1, para a data 0. Ó. Esse aqui seria o equivalente a esse. Eu levo essa prestação para a data 0. Levo a prestação 2 para a data 1. E levo a prestação 3 para a data 2. E levo a prestação N para a data N-1. Então, essa prestação do R postecipado, né, na anuidade antecipada, ela acontece um período de capitalização antes. Ou ainda, né, a gente pode dizer que a postecipada, ó, é essa prestação um período depois. Ou seja, se as postecipadas pagam um período após, a gente paga a postecipada um período após, é correto supor que elas pagam um período a mais de juros que a antecipada. Ou seja, essa prestação aqui, R-Post, ela é a prestação da antecipada capitalizada por um período. É como se esse fluxo aqui fosse todo transladado um período. Então, o R da postecipada, que foi transladado um período da antecipada na data zero, na verdade eles são todos iguais, mas eu posso pensar só aqui na primeira prestação, vai ser o R da antecipada vezes 1 mais I. E isso já é suficiente para a gente encontrar a fórmula da prestação antecipada. O R da prestação antecipada é o R da postecipada dividido por 1 mais I. E eu sei quem é o R da postecipada, a gente já deduziu essa fórmula. Logo, o R da antecipada, como a gente deduziu, é o R da postecipada dividido por 1 mais I, mas o R da postecipada a gente pode substituir pela fórmula que a gente já calculou, que é principal vezes I vezes 1 mais I elevado a N dividido por 1 mais I na N menos 1. E agora, então, basta eu pegar esse valor e dividir por 1 mais I. Quando eu faço essa divisão, eu vou diminuir o expoente em 1. Então, R da antecipada vai ser o principal vezes I vezes 1 mais I na N menos 1 dividido por 1 mais I na N menos 1. Essa vai ser a fórmula que vai linkar a prestação antecipada, o principal, a taxa e o prazo. Então, vamos fazer um exemplo para registrar isso que nós aprendemos. Ricardo comprou uma geladeira no valor à vista de R$900. Então, o P é R$900. Em 3 prestações, o meu N é 3, mensais, com uma taxa de 2,2% ao mês. A periodicidade da prestação e a taxa são iguais, então basta, não precisamos fazer nada aqui para ajustar
nem a taxa, nem o prazo. Está tudo ok. Calcular o valor da prestação. E o que ele me disse? Ele me disse que a primeira acontece na entrada. Ó, essa é a informação que vai me dizer que isso é uma prestação antecipada. Logo, eu vou usar a fórmula que eu acabei de descobrir, né? Que a R da antecipada vai ser P vezes I vezes 1 mais I elevado a N menos 1, dividido por 1 mais I elevado a N menos 1. E aí é só a gente substituir os valores. O principal é 900, a taxa é 0,022, 1 mais 0,022 elevado ao cubo, porque eu tenho 3 prestações, dividido por 1 mais 0,022 elevado ao cubo menos 1. Então, fazendo essa continha, nós temos que o valor, fazendo a continha aqui, o valor vai ser 306,55. Esse vai ser os valores das prestações. 3 prestações de R$ 306,55. Então, na HP12C, limpamos os dados financeiros. Eu preciso avisar ela que a gente está fazendo uma anuidade antecipada. Então, eu tenho que marcar o begin ali, ó, se não tiver marcado. G begin, ou G7, né? Agora, 900 é o PV, 3 é o número de prestações e 2,2 é a taxa I. E eu peço o PMT, peço o pagamento, a prestação, 306,55. De novo, lembrando que nas prestações antecipadas, a gente precisa que o begin esteja registrado aqui na calculadora. O begin justamente significa que ela entende que as prestações estão sendo pagas de maneira que a primeira foi paga na entrada. Se eu não tiver o begin, ela vai considerar como uma anuidade postecipada, onde o primeiro pagamento acontece no primeiro período. Se eu precisar calcular uma postecipada, eu tenho que tirar o begin dali. Então, eu aperto G8 ou G-End. Vamos fazer mais um exercício? Calcule o principal de um financiamento em 6 prestações mensais iguais a R$ 450. Então, eu tenho N igual a 6, o R é 450. A primeira na entrada, então ele está me avisando, ó, antecipada, sabendo que a taxa de juros utilizada foi 1,8% ao mês. Aqui só tem um ponto, não precisa de dois. 1,8% ao mês. E ele quer saber o valor de P. Então, bom, o que a gente sabe, né? A gente sabe que o R da antecipada, ou R nesse caso, vai ser a prestação vezes I vezes 1 mais I elevado a N menos 1, dividido por 1 mais I elevado a N menos 1. Então, agora, se eu quero saber o P, eu isolo o P, e isso vai ser o R da antecipada, vezes 1 mais I elevado a N menos 1, dividido por I vezes 1 mais I elevado a N. Agora é só substituir os dados. P vai ser igual ao R da antecipada, 450, vezes 1 mais I, então 1 mais 0,018, elevado na 6, menos 1, dividido por 0,018, vezes 1 mais 0,018, elevado na 6. Fazendo essa conta, nós temos 2.583,42. E se eu quiser fazer essa conta na calculadora financeira, como que eu faço? Limpo os dados financeiros, garanto que eu tenho o begin ali, ó, eu não tenho, então G7. Opa, G7. Agora aviso para ele que eu tenho uma prestação de 450. Eu vou fazer 6 pagamentos e a taxa de juros é 1,8 I. E aí pergunto, qual é o valor presente? E ele me responde 2.583,42. E se eu quiser agora calcular a taxa de juros,
Vamos ver esse probleminha aqui, ó. O financiamento de uma máquina de lavar roupas de R$ 3.700. Então, esse é o valor da máquina, 3.700. É feito em 10 prestações iguais, de 427,14. Observem, esse problema a gente já fez lá em postecipadas. Eu estou repetindo o problema, só que agora em antecipadas e perguntando qual é a taxa de juros. De novo, eu tenho que usar a minha fórmula, que relaciona o P, o R, o N e o I, e deveria tentar isolar o I, mas eu não vou conseguir, né? Porque a fórmula vai dizer o quê? Vai dizer que o P vai ser igual a R vezes 1 mais I elevado a N menos 1 dividido por I vezes 1 mais I elevado a N menos 1. Ou seja, substituindo ali, eu tenho 3.700 igual a 427,14 vezes 1 mais I elevado a 10 menos 1 dividido por I vezes 1 mais I elevado a 9. 10 menos 1, 9. Então, novamente, eu tenho algo que eu não consigo isolar I. Não vou conseguir isolar I para encontrar a taxa. Então, eu preciso usar a calculadora financeira novamente para fazer esse cálculo. Vamos fazer na calculadora. Então, F, fim, limpei os dados financeiros. Eu já tenho o beguinho, eu não preciso apertar G7 para marcar o beguinho ali. Ó. Se eu apertar, também não vai acontecer nada, só vai manter ele ali. 3.700 é o meu PV, 10 é o número de prestações, 427,14. Eu vou ter que trocar o sinal, né? E para registrar como PMT, por quê? Porque o PV entrou com valor positivo, então os pagamentos têm que entrar com valor negativo, com sinal contrário. E aí eu peço a taxa e ele vai me dar a taxa de 3,34. 34,5, que arredondado vai dar 3,35. Então, 3,35 é a minha taxa. Embora os dados utilizados sejam os mesmos do exemplo de anuidades postecipadas, lembra que eu já fiz esse exato problema, só que com anuidades postecipadas, olha no vídeo anterior se você não lembra, a taxa que a gente encontrou é superior, 3,35 para antecipada e 2,7 para postecipada. Isso se deve ao fato que pagar a mesma dívida com 10 prestações iguais, mas num caso a primeira vence somente daqui a um mês e no outro começa a pagar imediatamente, é razoável se aceitar que essa última tem um custo de juros maiores, né? Porque se a prestação é a mesma, mas eu já tenho que me desfazer de dinheiro agora e eu também vou terminar de pagar antes, então quer dizer que está me cobrando uma taxa de juros maior do que aquela que eu não pago nada agora e ainda termino de pagar um mês depois. Cálculo do valor futuro em anuidades antecipadas. Assim como nós fizemos em anuidades postecipadas, para calcular o valor futuro de uma anuidade antecipada, a gente vai reduzir esse problema, ou na verdade, nós vamos desacoplar esse problema em dois. O primeiro, trazendo todas as prestações para a data zero, e depois resolvendo um probleminha de juros compostos. Então, primeiro, eu preciso calcular qual é o principal, que é equivalente a calcular todos esses fluxos aqui na data zero. Como que eu faço isso? Usando a fórmula que eu já descobri, né? Que o principal é o R da antecipada, vezes 1 mais I na N menos 1, dividido por I vezes 1 mais I na N menos 1. Depois que eu sei esse P, eu tenho um probleminha de juros compostos, onde eu tenho um fluxo de caixa que é equivalente a todos esses pagamentos, só que ao invés de fazer vários pagamentos, eu faço um pagamento só na data zero, e depois eu tenho um recebimento na data N. Qual é o fluxo, qual é a fórmula que equivale esses dois valores, né, que transforma esse fluxo em equilibrado? É justamente a fórmula de juros compostos, diz que S é igual a P vezes 1 mais I na N. Ou seja, P é igual a S dividido por 1 mais I elevado a N.
Agora que eu tenho essas duas coisas, basta eu igualar esse P aqui com esse P dessa fórmula, né? Então, eu teria S sobre 1 mais I elevado a N igual a R vezes 1 mais I elevado a N menos 1, tudo dividido por I vezes 1 mais I elevado a N menos 1. Agora, multiplica ambos os lados por 1 mais I elevado na N, desse lado vai cancelar, e desse lado vai aparecer 1 mais I elevado a N, que vai cancelar tudo isso que está no denominador, sobrando só um fator de 1 mais I aqui. E agora nos dá essa fórmula aqui. S igual a R vezes 1 mais I na N, menos 1, dividido por I, vezes 1 mais I. Então, essa é a fórmula que vai relacionar o montante, a prestação antecipada, a taxa e o prazo. Vamos fazer um exercício aqui para a gente ver. Um estudante resolveu depositar mensalmente R$300, então a gente já sabe que o valor da prestação, em um fundo que remunera a uma taxa de juros de 1,2% ao mês. E eu quero saber o saldo acumulado, então quanto ele vai ter na data em que foi fazer o 15º depósito. Tá? Então, o N é 15. Então, vamos ver aqui como que eu faço, né? Olhando a nossa fórmula, eu tenho que S é igual a R vezes 1 mais I menos 1 dividido por I vezes 1 mais I. Substitui todos os dados na fórmula, então 300 é o meu R. Aí eu substituo a taxa, o prazo é 15 menos 1 vezes 1 mais a taxa novamente. Fazendo essa conta, a gente tem 4.957,16. Podemos fazer ela na calculadora financeira. Primeiro limpa os dados, então Ffin, garante que o begin está ali para ele saber que é uma anuidade antecipada, e aí avisa ele, ó, eu tenho um pagamento de 300, 15 é o meu número de prestações, o número de pagamentos que eu vou fazer, uma taxa de juros de 1,2% ao mês, e eu quero saber o valor futuro. 4.957,16. Vamos fazer mais um problema que vocês têm um pouco de dificuldade, que aparece no questionário do Moodle. Então, é um problema em que vocês não sabem o valor do principal ou do bem que vai ser comprado, e vocês também não sabem o valor futuro. A única coisa que vocês sabem é quanto seria a prestação no postecipada e quanto seria a prestação no antecipado. Vamos lá. Sabe-se que para um mesmo número de prestações, uma concessionária de veículos financia um automóvel por uma prestação mensal de 3.412 sem entrada. Então, essa aqui seria a prestação 3.412,05, a prestação postecipada, quando não há entrada. E se tiver entrada, vai ser 3.328,83. E aí pede para calcular a taxa mensal de juros. E aí vocês se complicam porque vocês pensam, bom, eu não sei qual é o valor do carro, eu preciso saber o valor do carro, eu preciso saber o número de prestações. Não vou conseguir fazer nada, mas na verdade não precisa. Por quê? Porque vocês já têm tudo isso que está embutido dentro dessas duas informações aqui. E vocês sabem que a prestação postecipada, ela é a prestação antecipada vezes 1 mais a taxa. É a prestação antecipada capitalizada por um período. Logo, substituindo esses valores, a gente tem que 3.412,05 tem que ser igual a 3.328,83 vezes 1 mais I. E agora basta isolar o I, né? A gente tem que 3.412,05, divide tudo por 3.328,83, e aí vai sobrar 1 mais I desse lado, logo o I vai ser 3.412,05 dividido por 3.328,83 menos 1. Tá? Basta a gente calcular isso aqui para encontrar o I. Então, essa continha está feita aqui e temos a taxa de
2,499, 2,5 pelas nossas regras de arredondamento. Como que eu faço essa conta na calculadora financeira? Bom, eu posso pensar que eu vou capitalizar o valor de 3.328,83 por um período. Então, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso dizer que 3.412,05, que é a prestação postecipada, é o meu valor futuro. E 3.328,83, que é a antecipada, é o meu valor presente. Passa um período de capitalização e eu quero saber quanto é o I. 2,4999. 2,5%. Então, pessoal, essa é a nossa aula de anuidades antecipadas. Ainda temos mais um conteúdo sobre anuidades, que é anuidades diferidas. Confira no próximo vídeo. Se vocês tiverem dúvidas, postem no questionário do Moodle ou procurem a monitoria. Até mais. Tchau, tchau.